Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Agora iremos resolver o item de número 147, que é uma questão tipo D, uma questão discursiva, beleza? Lembrando que nesse tipo de questão você não é penalizado negativamente se você errar. É uma questão que vale de 0 a 3. Prestou atenção na preposição, né? É 0 a 3, não é 0 e 3. Ou seja, se você escrever qualquer coisa nesse tipo de questão, óbvio que tem a ver com o assunto, lembrando de você escrever corretamente em relação à língua portuguesa, você pode ganhar alguma pontuação. Você vai ganhar, na verdade, alguma pontuação. Tranquilo? Então, se às vezes você estiver totalmente perdido, cara, escreva qualquer coisa. Se você se preparou pelo menos de forma mediana, eu tenho certeza que alguma coisinha você consegue lembrar acerca desse tipo de questão, beleza? Tem que tentar escrever qualquer coisa, não deixe esse tipo de questão em branco, beleza? Então, olha o que ele colocou pra gente. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou ver o que ele pede na questão, para depois a gente ler o texto e verificar o que ele está pedindo pra gente. Então, tendo como referência o diálogo acima, então a gente tem um diálogo aqui. Faça o que se pede neste item que é do tipo D. O diálogo acima contém erros conceituais de matemática. No quadro abaixo, indique com precisão 2 desses erros e apresente a justificativa de cada um deles. Então a ideia é ver se o camarada está falando alguma besteira aqui, alguma bobagem, a gente vai indicar o que ele falou de errado e vai colocar a forma correta em relação ao que ele está fazendo. Ou então justificar aonde que está o erro. Ele coloca o seguinte: estudei geometria. A interseção entre dois planos pode ser uma reta. Na verdade, é sempre uma reta a interseção entre dois planos, mas tudo bem. J. Eu também estudei geometria. O quadrado da hipotenusa é o quadrado da soma dos catetos. Primeiro erro da questão. Ele afirmar que o quadrado da hipotenusa, é o quadrado da soma dos catetos. Mas, Pedrinho, isso daí está correto o que ele falou, não? Infelizmente, não. Porque o que acontece? Quando ele coloca essa frase escrita dessa forma, significa isso aqui, ó, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Mas, na verdade, o teorema de Pitágoras diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui ele inverteu a ordem em relação à escrita. Na verdade, esse quadrado tem que vir depois de soma, depois da palavra soma. Então, este é o primeiro erro da questão. E a gente justifica aqui ao lado. Então, a gente diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que numa questão tipo D, você não precisa ficar de lenga-lenga. Só responda, pronto e acabou. Beleza? Ou seja, essa frase que eu acabei de escrever significa a escrita do teorema de Pitágoras, em que A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tudo bem? Então, dá uma pequena diferença em relação ao nosso resultado. Vou apagar isso daqui, porque isso não pode se apresentar na hora que você for escrever a sua questão tipo D. Você não pode escrever isso. Beleza? Agora vamos lá. Provavelmente há um segundo erro, que ele pediu para a gente encontrar 2, não é? Depois ele diz que a diagonal do cubo é a sua aresta vezes a raiz cúbica de 2. Segundo erro da questão. A diagonal do cubo é a sua aresta vezes a raiz cúbica de 2.
vezes a raiz cúbica de 2. Onde que está o erro dessa questão? Em falar que a diagonal equivale a aresta vezes a raiz cúbica de 2. Na verdade, é a aresta vezes a raiz quadrada de 3. Tudo bem? Então veja que ele falou uma outra besteira aqui em relação ao cálculo da diagonal. Na verdade, se você quiser ser mais rigoroso em relação à escrita matemática, deixar mais correto ainda, não é você falar que é a aresta vezes alguma coisa. O certo é você falar que é a medida da aresta. Você não multiplica um pedaço de madeira por nada, você multiplica números. Então, na verdade, o que você vai fazer de multiplicação aqui é a medida da aresta. A mesma coisa aqui em cima. Qual seria uma forma mais correta ainda de você escrever? Que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Porque você não eleva um lado de um quadrado. Aliás, não eleva um lado de um triângulo ao quadrado. Você eleva a medida dele ao quadrado. Tudo bem? Se você quiser ser mais rigoroso ainda em relação a essa escrita. Essa ainda ficaria mais certa ainda em relação ao que a gente está colocando aqui. Mas o avaliador ele não seria tão rigoroso assim. Tudo bem? Então nós teríamos o quê? Que a forma correta é a diagonal do cubo. A diagonal do cubo vou escrever assim, a medida de sua aresta vezes a raiz quadrada de 3. Beleza? Desculpe o garrancho que a gente tem que ver de acordo com o nosso tempo aqui da videoaula, beleza? Mas eu acho que a letra tá dando para enxergar legal, não é? Ela tá razoável. Agora ele colocou o seguinte, que o volume da esfera é π vezes 4/3 do cubo do seu raio. Isso daí tá correto, viu? Realmente o volume da esfera equivale a π vezes 4/3 vezes o cubo do raio. Aqui o que ele fez, de acordo com o que a gente faz em sala de aula, é trocar o π com o 4. Beleza? Ele só trocou esses dois camaradas de lugar. Mas esse negócio aqui está realmente correto, viu? Essa fórmula está correta. Desespera não. Tem que prestar atenção, tem que ler direitinho. Agora ele diz aqui. Eu li recentemente que as funções trigonométricas são periódicas. Os períodos das funções seno, cosseno e tangente são iguais a 2π. Cuidado! Na verdade, a função fundamental, a função padrão, seno de x, cosseno de x, tem período 2π, beleza? Só que no caso da tangente, o período é de quanto? É π. Então, o período da função tangente é π e não 2π, como ele colocou pra gente. Então, terceiro erro da questão. O período da função tangente, vou escrever de forma resumida, claro que você escreve bonitinho lá na sua prova, da função tangente é igual a 2π. E a forma correta seria o quê? Que este período, na verdade, é π. Então, o período da função tangente é igual a π. Beleza? Lembrando que quando você faz questão discursiva, não é obrigatório você trabalhar com parágrafo e tudo mais. Você já pode responder diretamente, beleza? Você não tem obrigação de dividir em introdução, desenvolvimento e conclusão. Só responda diretamente. Claro que se for muito necessário, aí você pega e divide em 2 parágrafos. Por exemplo, se ele pedir para você fazer uma divisão em aspectos positivos e negativos, aí beleza, num parágrafo os positivos e o outro parágrafo os negativos. Aí já seria interessante você fazer essa divisão. Agora o J está falando. Eu estudei números primos, espero que caia. Aí o P diz, você sabia que existem infinitos números primos? O J disse, claro, se você soma 2 números primos, o resultado é sempre outro número primo. Por exemplo, 2 mais 3 é igual a 5 e todos eles são primos. Cuidado com isso. Então o erro da questão está aqui. Nele falar que a soma de 2 números primos, o resultado é sempre outro número primo.
Então, o quarto e último erro deste texto é que a soma de dois números primos de dois números primos é sempre outro número primo. Então, este daqui é o quarto e último erro dessa questão. Tudo bem? Mas, Pedrinho, aí não deu certinho? Ele não falou que 2 mais 3 que são primos, não é o 5 que é o número primo? Bem, para essa regra realmente ser verdade, tem que dar certo para todos os números. Então, uma forma de você justificar o erro é escrever um contra-exemplo. Ou seja, como contra-exemplo, três e 5 são números primos. Porém, a soma deles, a soma deles não é um número primo. Afinal, se eu fizer o 3 somado com 5, quanto que dá esse resultado? 8. O 8, ele é um número primo? Não, ele é um número composto. Então, você já encontrou de cara, a partir de um contra-exemplo, um resultado o quê? Que diverge dessa regra que ele está colocando para a gente. Beleza? Então, você pode, sem problema algum, também apresentar um contra-exemplo para justificar o quê? Este erro que ele colocou nessa frasezinha. Então, a ideia da questão era o quê? Você escolher 2 desses erros que são existentes na questão, beleza? E escrever lá na sua questão discursiva. Aqui a gente tem uma proposta de escrita desse negocinho. Agora, óbvio, né? Tirando algumas abreviações que a gente fez aqui para ganhar um pouquinho de tempo, tranquilo? Então, está aqui apresentada toda a solução para você. Você pode pausar o seu vídeo agora, tá? Que aí você vai e copia bonitinho. Então, vai lá, pausa aí. Pronto? Foi? Tranquilo, beleza, galera. Então, está aqui apresentada, você escolheria 2 desses erros para apresentar a sua questão e ganhar, ó, 3 pontinhos, ó. 3 pontos muito fáceis para você ganhar. Tranquilo, meu amigo? Então, prazerzaço estar aqui com você e bons estudos.